7h48, minha gente, bom dia. E lá vamos nós, hein? Para mais um dia. One more day. One more day. Mais um dia. E como vocês estão? Qual é a programação? E aí, gente, já estão estudando alguma coisa? Importante começar, hein? Aquele seu sonho de virada de ano, né? Ainda tá valendo? Ou já esqueceu? É isso. Você tem que começar a partir para ação, viu? Eu ontem estava assistindo a um treinamento online, né? E confesso que devido ao cansaço não consegui assistir todo ontem, mas como ficou gravado, terminei de assistir agora de manhã, né? E a parte que eu acho que era só a parte que eu precisava, viu, gente? Foi muito boa a parte de esse final, né? Eu não pude assistir ontem. Foi muito bom. E tem a ver com isso, tá, gente? Esse modo de interpretar as coisas, né? De ver as coisas, de enxergar as coisas, de entender que está dentro da nossa cabeça, né? Da mente, a mente consciente e principalmente a mente subconsciente, né? Que é quem governa, viu, gente? A mente subconsciente são os teus conjuntos de crenças, né? Aquilo que você acredita, tá? Uma coisa é verdade para uma pessoa, mas não é para outra. Por isso que às vezes você vê de pessoas que têm as mesmas condições, né? Sabe aquela questão da condição de pressão e temperatura? Mas uma tem um resultado totalmente diferente da outra, né? Não é que tem que ser igual, gente, mas a discrepância, né? Ou seja, a diferença é tanta. Não é? Alguém que cresceu, se desenvolveu, seja na questão profissional pessoal também, mas com relação ao desenvolvimento profissional, por exemplo, seja a pessoa foi trabalhar para alguém, ou fez um concurso, ou colocou um negócio próprio, né? E aquela outra pessoa que fica ali lutando para sobreviver, né? Você vê que a diferença é muito grande. Então é disso que se trata, tá? Então o ponto de vista muda conforme o local, né? Sua perspectiva. Aí entra aquela questão do experimento da dupla fenda, né? Quem não sabe o que é que eu estou falando, recomendo que pesquise. Porque o que muda é a perspectiva. Na verdade, o que muda, né? É o observador. Ou seja, a maneira como você enxerga. Você está no controle. É isso que faz com que mude. Eu sei que isso parece um assunto meio abstrato, mas é aquilo que eu estou falando, né? O que é verdade para uma pessoa, para outra pessoa é mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Para algumas pessoas, e isso eu já contei até uma história lá no primeiro hotel em que eu trabalhei. Para algumas pessoas, não é verdade que eu falo inglês. Para algumas pessoas, não é verdade que eu seja capaz de falar com estrangeiros. Para algumas pessoas, inclusive, que é assunto em um dos vídeos aqui no canal, né? Inclusive pessoas que também falavam inglês, na época, né? Também falavam inglês, porque eu vi essas pessoas falando inglês com estrangeiros. Essas mesmas pessoas não acreditavam que eu era capaz de falar inglês com estrangeiros. Eu faço uma pergunta para vocês, né? Você acha que eu estou fingindo que eu falo português? Você acha que eu estou fingindo falar português? Ou estou realmente falando o português? O que é que você acha? Então, se você entendeu a pergunta, e logicamente você já sabe a resposta, se alguém que fala inglês, gente, escuta outra pessoa falando inglês, essa pessoa, ela sabe se a outra pessoa está realmente falando ou não, não é verdade? Mas o bloqueio é tão grande, não é? O paradigma da pessoa, aí vem as crenças, né? Vem uma série de coisas, uma série de outras coisas, é tão grande que cega a pessoa. A pessoa me vendo, me ouvindo falando inglês e dizia que eu não estava falando. Isso só
cessou, né, de acontecer quando receberam uma ligação telefônica e essas pessoas que falavam inglês não entenderam, e eu fui o único que entendi, o que é muito mais difícil pelo telefone. Percebe? Então, o observador, percebe? Ó, essa pista aqui, né? Ela tá mais alta, né? Mas porque, do meu ponto de vista, eu estou no local mais baixo. Agora, se eu subir, por exemplo, aqui nesse poste, ou nessa cabina aqui, né? Eu vou ficar mais alto e a pista vai ficar mais baixa. Mas a estrada, a pista, ela não se moveu, ela não se mexeu, ela não saiu do lugar. O que ficou diferente, o que mudou, foi o meu ponto de vista de observação, a minha perspectiva, a maneira como eu enxergava. E aí, você pode usar isso a seu favor. Você pode usar esse poder que você tem em você para, quando você tiver uma situação, você falar sobre aquela situação positivamente, você decretar, você falar palavras positivas, você atrair, né? Chamar para si, porque quando você fala dessa maneira positiva, e aí vem uma questão de relaxamento também, que são outros assuntos, né? Você fica dentro desse fluxo. Gente, o que eu tô falando aqui não é brincadeira. Que é isso que o Clebson tá falando? Que doidice é essa? Que loucura é essa? Não, gente. Olha, outro exemplo para vocês. Quando eu fui fazer meu curso de francês, eu fiz online. Primeiro eu me enxerguei falando francês. Me enxerguei, eu me enxergava. Eu me via. Aí nasceu primeiro no meu coração, na minha mente consciente, na minha mente subconsciente. Antes de eu comprar um curso. Aí depois, quando eu já estava nesse fluxo, nessa vibração, nessa frequência, eu comecei a passar para a atitude, porque não é só pensar, né, gente? Qual foi a atitude? Comecei a assistir aulas no YouTube, gratuitas mesmo. Aí quando eu já estava dominando aquelas aulas gratuitas, chegou a hora de comprar um curso pago. Comprei o curso pago. E ao mesmo tempo, eu não esperei ficar perfeito para falar com os franceses no hotel. Os francófonos, né? Suíços, belgas, canadenses, alguns países da África, Guiana Francesa, viam muito no hotel. Não, eu buscava o tempo todo. Toda vez que eu sabia que a pessoa era de um país de língua francesa, eu já dizia um bonjour, em vez de good morning. Entendeu? E aí puxava aquela conversa, aí ia, até um ponto de algumas vezes eu ter que falar, né, em francês, com hóspedes lá, ao telefone, gente, é muito difícil isso. Mas tudo isso nasceu antes, na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, tá bom? Esse é o intuito do vídeo de hoje. Se você deseja empreender, eu tenho um aplicativo de transporte aqui que você pode empreender sem ter que investir um único real. Se você precisa aprender inglês, eu tenho um curso de inglês aqui que você paga ele de forma vitalícia, você estuda no conforto de casa. Eu não sei qual é o teu desejo para 2026, se é empreender, se é estudar. Se for estudar e faz parte do inglês, tem um curso aí. Se for empreender, tem um aplicativo aí que vai chegar aqui em Fortaleza logo logo, e você consegue construir um negócio, uma renda passiva, uma renda extra e recorrente, sem ter que sair até de casa. Você consegue fazer isso de forma online, tá bom? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, né, nos comentários também, esses dois links, do curso de inglês e do aplicativo para você começar a empreender sem ter que gastar. Eu recomendo, gente, que você use o aplicativo até para você se desenvolver mesmo. Você começa a gravar vídeos, vai falando, vai se desenvolvendo. Muitos de vocês vão gostar, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye.